E o governo dos Estados Unidos reagiu à decisão do Supremo Tribunal Federal de condenar o ex-presidente Jair Bolsonaro. O editor de Internacional, o Fabrício Naitz, que chega agora aqui no Jornal Jovem Pan, pode chegar, Fabrício, vai nos dizer a respeito dessa manifestação de Marco Rubio, que já tem gerado uma expectativa. O que pode vir dos Estados Unidos em termos de sanções? Fabrício Naitz. Boa noite, Koba. Boa noite a todos que acompanham o Jornal Jovem Pan. A Casa Branca reagiu, o secretário de Estado Marco Rubio, o presidente Donald Trump também. O secretário de Estado, o principal diplomata norte-americano Marco Rubio, comentou esse assunto nas redes sociais. Disse o seguinte, que as perseguições políticas de Alexandre de Moraes, um condenado por violações de direitos humanos, continuam porque ele e outros membros da Suprema Corte do Brasil condenaram injustamente à prisão o ex-presidente Jair Bolsonaro e disse: os Estados Unidos vão responder de acordo a essa caçada às bruxas. Essa caça às bruxas foi isso que disse o secretário de Estado Marco Rubio. Ainda não se sabe exatamente o que pode vir em relação a novas sanções dos Estados Unidos ao Brasil, mas essa era uma promessa antiga, inclusive da Casa Branca, desde que esse assunto começou a ganhar corpo e houve essa, digamos assim, essa separação das conversas diplomáticas entre Brasil e Estados Unidos há aproximadamente 1 mês e meio, desde as primeiras sanções emitidas pela Casa Branca. O presidente Donald Trump também comentou esse tema, ele foi questionado, ele que está nesse momento em Nova York, acompanhando um jogo de beisebol, até uma homenagem à data do 11 de setembro, relembrando os ataques de 11 de setembro de 2001, mas antes de partir para Nova York, ele conversou com a imprensa norte-americana, a imprensa estrangeira, no gramado da Casa Branca e falou sobre a condenação de Jair Bolsonaro, disse que estava muito surpreso com o resultado do julgamento. A gente separou esse trecho para trazer aqui. Eu assisti o julgamento e conheço ele muito bem. Um líder estrangeiro que foi bom. Eu achava que ele era um bom presidente para o Brasil e é muito surpreendente que isso possa acontecer. É muito parecido com o que tentaram fazer comigo, mas não conseguiram. Mas eu só posso dizer isso. Eu conheci ele como presidente do Brasil. Ele era um bom homem e eu não esperava isso. Nesse momento, Koba, é um pouco difícil imaginar que a Casa Branca aumente as tarifas em relação ao Brasil por conta de assuntos que a gente já falou aqui, por exemplo, a indecisão jurídica dentro dos Estados Unidos envolvendo as tarifas, desde que a Corte de Apelações de Washington declarou que elas eram ilegais. A Casa Branca já entrou com recurso sobre isso na Suprema Corte. Por enquanto, as tarifas seguem válidas, mas há essa indecisão. Muito possivelmente, se houver algum tipo de aumento das tarifas ao Brasil por conta daquilo que o Donald Trump chama de uma perseguição política a Jair Bolsonaro, isso deve acontecer após a decisão da Suprema Corte envolvendo essa questão. Aí é uma outra história que não compete diretamente à Casa Branca, não tem nada a ver especificamente também com o Brasil, é uma decisão judicial norte-americana. Uma coisa também é fato, as tarifas aqui contra o Brasil de 50% pesam não apenas para o Brasil, mas para o consumidor norte-americano, para o eleitor norte-americano, que vê o preço de vários produtos subirem nos supermercados, a carne, por exemplo, o café, vários outros itens que acabam ficando mais caros por causa das tarifas, e aí vai depender de Donald Trump querer comprar essa briga também, aumentar ainda mais esses impostos, sabendo que isso vai ser repassado para a população local, e aí isso pode influenciar na popularidade do presidente, digamos assim, em meio a uma economia um pouco galopante nesses primeiros meses de governo. Então a gente ainda aguarda quais manifestações podem vir lá dos Estados Unidos. O Itamaraty se pronunciou sobre esse caso, também já havia falado essa semana em relação a falas do governo norte-americano e agora disse o seguinte, que ameaças como a feita hoje pelo secretário de Estado norte-americano Marco Rubio, em manifestação que ataca a autoridade brasileira e ignora os fatos e as contundentes provas dos autos, não intimidarão a nossa democracia. Foi isso que o Ministério das Relações Exteriores publicou nas redes sociais agora há pouco, Kobayashi.